Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3. Essa é a nossa quinta parte, ou quinto sermão, no versículo 3 do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Amém. No último sermão, irmãos, nós começamos a nos aprofundar no ofício profético, isto é, no que significava, no que eram e quais eram as funções dos profetas na Sagrada Escritura. Nós começamos a ter um quadro mais detalhado acerca do ofício profético, a fim de nós entendermos sobre o significado e a importância dos profetas nas Escrituras Sagradas, principalmente devido ao dever central, ou o dever, ou o papel principal que o Senhor colocou sobre os seus profetas. Um papel que não é difícil de entender: anunciar e declarar a sua vontade. Deus chamou tais homens que nada eram para serem instrumentos ou canais para instruir o seu povo naquilo a qual Ele requer e deseja que façamos ou creamos. Nós vimos sobre a importância dos profetas para anunciar a palavra de Deus, acerca que um profeta não é meramente alguém que anuncia ou que declara verdade, mas que foi chamado e separado pelo próprio Deus, capacitado por Ele com os dons necessários para instruir a igreja. Porque, embora Deus, irmãos, pudesse, conforme o seu querer absoluto e o seu poder absolutamente soberano, nos enviar os seus santos e maravilhosos anjos, ou até nos orientar diretamente, embora Deus pudesse fazer essas coisas conforme o seu poder, Ele escolheu, Ele determinou que a nossa instrução em Sua palavra, que devemos conhecer a sua mente e a sua vontade revelada por meio de outros homens que foram chamados ou capacitados pela sua graça. E a dificuldade em entender esse ponto é, irmãos, uma das razões pelas quais as pessoas são grandes desprezadores da doutrina verdadeira. Elas pensariam que seria melhor para as suas próprias almas, ou melhor para o mundo, que o Senhor Deus enviasse os anjos, ou que o Senhor não usasse instrumentos humanos, mas falasse diretamente conosco pela sua voz audível, vinda dos céus. Só que o fato do Senhor ter determinado nos instruir em sua palavra por meio de outros homens, não por meio de anjos, nem mais agora diretamente pela sua voz dos céus, não ocorre, irmãos, isso não ocorre sem razões ou sem motivos didáticos para nos fortalecer em nossa peregrinação. Existem razões pelos quais o Senhor escolheu nos ensinar por meio de outros homens. E entender isso, entender essas razões ou esses motivos, mostra o quão orgulhosos e falsos
são os desprezadores da religião. São aqueles homens que aparentam e dizem que estimam a doutrina da Bíblia, que dizem apreciar e concordar com aquilo que a Bíblia diz, mas eles são incapazes de se submeter ao método, ao meio ordenado pelo Senhor para o seu próprio aprendizado. Nós vimos isso no último sermão, que é um artifício ardiloso do coração, dizer que se submete à Escritura, mas que rejeita, desdenha ou despreza o meio ordenado pelo próprio Deus, na própria Escritura, para nos ensinar as suas doutrinas. Por quê, irmãos? Qual é o motivo primário? Porque o Senhor não nos ensinou por anjos, porque o Senhor não mandou as hostes celestiais virem até aqui todos os shabatos ou domingos, estarmos ouvindo tais criaturas celestiais. A razão, irmãos, primeira, é para nos ensinar que devemos apreciar, estimar a sã doutrina, a verdade da Escritura, não por causa da glória, não por causa da pompa, não por causa da grandeza daqueles que nos apresentam a verdade, mas devido à autoridade, à ordem de Deus que está ali presente. Entendam, irmãos, se os anjos fossem os mestres da igreja, ou fossem os instrumentos determinados por Deus para pregar a verdade, então facilmente, muito fácil e rápido, o nosso coração carnal, ele reverenciaria o Evangelho, não mais por causa da autoridade divina que está impressa no Evangelho. Não acreditaríamos mais na doutrina da Escritura por causa da ordem do assim diz o Senhor. O nosso coração carnal iria acreditar, mesmo naquilo que for verdade, devido ao fulgor, o brilho, a pompa, a grandeza, a magnificência daquelas criaturas. Não mais acreditaríamos por causa de uma devida consideração, um exame minucioso da genuína doutrina. Nem sequer, irmãos, sejamos sinceros, nos esforçaríamos para entender aquilo a qual o Senhor disse, nem estaríamos sempre estudando para melhor aperfeiçoar a nossa compreensão. Nós simplesmente, nosso coração carnal nos levaria a crer, devido ou por causa de quanto reluziu aos nossos olhos a grandeza dos meios que foram usados. É certo e inegável que se o Senhor Deus usasse os seus santos anjos, os anjos e as hostes celestiais para nos ensinar, nós não creríamos na Escritura por causa do Senhor, por causa da sua autoridade pura, mas por causa da pompa, do maravilhoso ser daquelas criaturas. E isso, irmãos, nós conseguimos ver esse próprio erro em relação aos próprios homens. Nós conseguimos ver que se a igreja erra em relação a outros homens, quanto mais erraria em relação até aos próprios anjos, porque grande parte da atual igreja acredita e professa tolices e falsidades abomináveis, não porque elas examinaram a Escritura no nível mínimo. O que se fizesse, não acreditariam nos erros que professam, mas eles acreditam nas falsidades, nos erros abomináveis, por causa da grandeza, da fama e do prestígio social dos seus falsos mestres. Nós olhamos para homens mortais tal como nós, e por causa do status social,
da capacidade que eles têm, da sua eloquência de falar palavras, ou da multidão que os segue, ou das roupas que eles vestem, ou dos títulos que eles se orgulham, e ficamos cegos, ficamos afeiçoados, prontos para, como uma meretriz espiritual, aceitar o que dizem. Basta que vejamos, irmãos, os pobres romanistas, eles creem em doutrinas irracionais, e o orgulho deles é a pompa de um bispo, é a glória e o ouro e a prata de seus templos, de suas igrejas corruptas, de seus prédios e edifícios. Se nós, irmãos, quanto a mortais, tal como nós, somos seduzidos a crermos em falsidades, ou crermos em algo meramente pela pompa ou a grandeza de um homem, nós não creríamos de fato na Escritura se o ministério angélico fosse o meio ordenado para nos instruir. É claro, irmãos, é claro que os santos anjos não nos ensinariam mentiras. É claro que os santos anjos de Deus não nos ensinariam quaisquer falsidades. Contudo, nós somos tão tolos, tão fracos, tão débeis, que não creríamos mais na sã doutrina, por causa da confiança e no descanso em Deus, porque nos livramos de toda e qualquer consideração pelos meios ou por aquilo que aparenta aos nossos olhos, e confiamos pura e descansamos totalmente em Deus, na sua pura, nua e crua autoridade, porque é parte da nossa constituição caída nos enganarmos com a glória daquilo que agrada os nossos olhos, e por isso nós passamos a ser rapidamente e facilmente seduzidos por alguma coisa. Não é sem razão, irmãos, que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz: porém ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que vos pregamos, que ele seja amaldiçoado. Observe um exemplo que Paulo dá. Lembrem-se, Paulo está defendendo a autoridade da religião cristã contra todas as pretensões, contra todos os desafios dos falsos mestres, que desejavam enfraquecer a doutrina verdadeira. Então Paulo, destemido, sem quaisquer considerações às criaturas, eleva a certeza da doutrina a qual fora ensinada pelos santos profetas e apóstolos acima de todas as criaturas. E um dos exemplos que Paulo cita é aquilo que a nossa própria natureza mais facilmente poderia deixar-se levar, aquilo que a nossa própria natureza facilmente deixaria se estimar, deixaria, devido ao respeito, se enganar. Paulo cita o exemplo, citando os próprios anjos. O que está pressuposto, irmãos, quando Paulo diz: ainda que alguém, se nós ou um anjo do céu, o que está pressuposto aqui, irmãos, é a inclinação do coração diante da grandeza dessas criaturas, ser inclinável a aceitar o que eles diriam. Paulo sabe, nós sabemos, que nós somos inclinados, devido à nossa natureza pecaminosa, a aceitar algo, devido ao fulgor, ao brilho, à grandeza daquilo que chega aos nossos olhos, de ficarmos vacilantes em alguma verdade ou na religião, devido à magnificência daquilo que aparenta aos nossos sentidos. Mas Paulo não poupa nem os santos anjos, se eles ensinarem alguma outra coisa além daquilo que o Senhor requer e ordena. Lembrem-se, irmãos, é impossível
É impossível que um anjo do Senhor minta. Mas Paulo está aqui dizendo assim, ou seja, se na hipótese que o anjo viesse até nós, com todo o seu brilho, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória, anunciando um acréscimo daquilo que já nos foi ensinado, a qual vocês já aprenderam, ó Gálatas. Então tal anjo, com toda a sua pompa, com todo o seu brilho, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua velocidade, seja entregue à destruição e maldito por toda a igreja. Por quê? Paulo está dizendo que a autoridade daquilo que cremos, a autoridade daquilo que nós professamos, está fundamentada na garantia divina em sua palavra. Nós não devemos acreditar em algo por causa dos homens pomposos. Nós não devemos professar algumas doutrinas nem por causa dos anjos, por mais perfeitos que sejam. Se os anjos celestiais fossem os nossos mestres, repito, nós nunca apreciaríamos e creríamos na doutrina verdadeira com uma fé divina. Nós acreditaríamos com uma fé angélica, isto é, com uma fé baseada naquilo que impressionou, naquilo que nos deixou atônitos, naquilo que nos deixou sem reação devido à perfeição de tais seres. Nós não confiaríamos mais na doutrina verdadeira, porque Deus assim a revelou, mas pelo quanto ficamos surpresos, pelo quanto ficamos impressionados com tais criaturas. E essa, irmãos, é a tendência vil do coração, e que vemos muito caindo e errando em relação a outros homens, em relação aos próprios mortais. Nós temos a tendência corrupta de crer em algo, não porque o Senhor disse, mas porque eles aparentam alguma pompa ou alguma vanglória. Então, quanto mais em relação àquelas criaturas celestiais. Então, quando nós lemos Ageu nos escrevendo e nos dizendo, então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, isso nos ensina a crer naquilo que Deus diz. Entendam, essa é a fé divina, não a fé humana, não a fé angélica, não a fé histórica, não a fé dos milagres, mas a fé divina é crer em algo por causa do Senhor. A dignidade do que virá no restante, versículo 4 até ao final deste livro, não depende de Ageu ou de um anjo, mas de Jeová. O que virá a seguir, a dignidade, o valor, a importância, não depende do meio, seja ele pequeno ou grande, seja ele rico ou não, seja ele pomposo ou simples, depende unicamente da dignidade, da autoridade do Senhor dos Exércitos. Essa, irmãos, é a primeira razão pelo qual o Senhor escolheu nos ensinar por meio de outros homens e não de criaturas celestiais, para que pudéssemos estimar a sua doutrina, não por causa do brilho de tais criaturas, mas por causa da autoridade dele. Mas por outro lado, analisando por outro aspecto, Deus não somente, observe, irmãos, Deus não somente determinou que devemos ser ensinados por homens, com o objetivo não somente de nos fazer estimar a sua pura e mera vontade como digna de toda autoridade, mas também, veja, em acréscimo ao primeiro motivo, mas também para nos mostrar que o avanço, o progresso da religião
e das suas santas verdades não depende da força dos instrumentos, não depende da força dos mestres designados, não depende da capacidade ou da velocidade ou do brilho dos meios que poderiam ser usados, mas unicamente dele mesmo, porque o Senhor Jesus Cristo, em sua graça infinita, escolhe não somente homens para anunciar sua mensagem, mas ele também para mostrar ainda mais a sua graça, a sua sabedoria, e que toda a glória pertence a ele. Ele escolhe os homens mais desprezíveis, ele escolhe os homens mais pequenos e desprovidos da afeição do mundo. Com qual objetivo, irmãos? Porque o Senhor não nos enviou os seus santos anjos para mostrar a todos, irmãos, que o triunfo da sua causa, que é a doutrina verdadeira, depende somente dele. E por essa razão que o apóstolo Paulo diz, vejamos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo nos ensina, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. O que é um tesouro aqui, irmãos? É o Evangelho, é a verdadeira religião ordenada, é a sã doutrina revelada. Quem são os vasos de barro? São os ministros fiéis, que são profetas. Em que sentido? Que anunciam e expõem aquilo a qual o Senhor os entregou, o Evangelho. Repito, a verdadeira religião de Cristo, a sã doutrina. Mas os ministros fiéis são criaturas fracas, eles são homens tal como nós, sujeito, como disse Paulo, às mesmas paixões e enfermidades. E ainda mais, se não houvesse a fraqueza da própria natureza humana, ainda há o desprestígio do mundo. O mundo os considera como fanáticos, como loucos, como retrógrados, e por isso eles são comparados a vasos de barro, a fracos e frágeis. Mas eles foram chamados para fazer conhecido esse tesouro. Eles foram chamados para fazer que as riquezas do único Deus sábio sejam propagadas em todo o mundo. Então nos perguntamos, por que aprouve ao grande e soberano Deus usar tais homens ou criaturas fracas para nos ensinar a verdade? Porque aprouve ao grande e soberano Deus usar tais homens tão desprovidos do prestígio ou de quaisquer excelências naturais? Porque o Senhor dos Exércitos não usa os seus santos e poderosos anjos, como nós vimos nos sermões no versículo passado, sobre a natureza angélica? Porque o Senhor, Deus dos Exércitos, não usou os seus santos anjos para instruir a sua igreja, para fazer conhecida as suas verdades, para promover a reforma e a restauração da igreja? Ora, Paulo nos dá a resposta aqui, a saber que toda a glória do progresso e da vitória da verdade seja tributada somente ao Senhor Deus, que a excelência do poder, que a glória dos efeitos poderosos. E quando o mundo, irmãos, começar a contemplar as coisas gloriosas e santas que estão sendo levantadas e operadas, quando o mundo começar a ver que as coisas móveis e instáveis que eles levantaram em desrespeito à lei do Senhor são derrubadas uma por uma, e começar o estabelecimento da religião e da lei de Deus em todas as esferas da vida, eles olharão para os instrumentos usados, para os ministros, e verão que
são criaturas fracas, que são homens sem quaisquer excelências ou prestígios do mundo. Então eles reconhecerão, eles entenderão, irmãos, que tal obra, ou que o sucesso disso não veio de absolutamente nada que poderia haver em suas pessoas, mas foi tudo o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová, que realizou e operou. Nós facilmente tributaríamos a glória do avanço do Evangelho se os nossos mestres fossem os anjos ou criaturas celestiais, ao poder deles. Mas quando o Senhor usa coisas tão pequenas, tão frágeis, a qual todo mundo e nós mesmos não vemos como haver algum progresso, e as usa para levantar a sua causa, então nós elevamos os nossos olhos além de tais homens e dizemos: foi o Senhor. Somente isto pode ser uma obra do Todo-Poderoso. Observem, irmãos, como o mundo é carnal, e o nosso próprio coração também é carnal e vaidoso. Nós avaliamos, ou tendemos a avaliar, o sucesso ou a chance do triunfo, da propagação da sã doutrina, conforme aquilo que chega aos nossos olhos. Nós vemos na terra o pequeno remanescente de Deus. Nós vemos neste país um pequeno remanescente da obra da reforma. Nós vemos a grandeza, o orgulho, a opulência daqueles que são inimigos da verdadeira religião. Nós ficamos desanimados, ficamos desesperados. Talvez alguns se vejam inclinados a voltar ao lamaçal da falsa religião. Talvez alguns, ao verem a pequenez, a fragilidade, se vejam tentados a aderirem à pompa, à grandeza, pensando que isso que fará triunfar algo. Ó, irmãos, eu suplico, acordai deste sono espiritual, porque é justamente na pequenez e na fraqueza dos instrumentos que Cristo fará erguer as suas santas e gloriosas verdades que agora se encontram sepultadas. Para qual objetivo? Vejam, irmãos, entendam, gravem isso em suas mentes. Não há nada que o Senhor nosso Deus busque do que a sua própria glória. Não há nada a qual Ele faça, a qual não seja para enaltecer, glorificar o seu santo nome, todos possam tributar a Ele mais e mais e mais glória que há nele. Então, quando todos verem as verdades que agora são sepultadas, levantadas, reerguidas e conhecidas como já começaram a ser, eles irão observar e dizer: isso não foi obra de nenhum outro além do próprio Deus vivo. Se os anjos ou os grandes homens da terra fossem usados agora, muitos, e até mesmo alguns de nós, não acenderiam ou levariam os olhos aos céus para ver a mão divina no guiar do curso das ações e prestar toda a glória a Ele. Mas quando nós vemos, irmãos, que os instrumentos ou os meios escolhidos são totalmente fracos e incapazes em si mesmos, então somente assim, é somente quando entendermos disso que nós entenderemos que foi a graça, que foi os dons do Espírito, que foi a força de Cristo, que foi a providência especial que fez tudo. Talvez alguns de nós, dotados de uma incredulidade, ou de um início de uma rebeldia, perguntemos em nosso coração: ora, por que o Senhor não muda isso de forma instantânea? Por que o Senhor não envia anjos? Por que o Senhor não usa agora os grandes homens? Por que o Senhor agora não converte os homens poderosos para que olhem para nós?
É para que a excelência do poder seja dele. É para que todos vejam como ele se agradou no dia das coisas pequenas, como diz o profeta Zacarias, capítulo 4, para fazer e tornar essas coisas grandes. Vejam como nós tributamos a glória ao Senhor, que de 12 apóstolos, uma centena de pessoas fez a religião cristã se propagar em todo o mundo, fez através de homens a qual o Sinédrio, em Atos 4, dizem, homens incautos, iletrados, mas que falavam com ousadia sobre o Evangelho. Nós olhamos para esses fatos, irmãos, nós olhamos para a obra da reforma, nós olhamos para como a igreja sempre foi mantida da verdade, e não encontramos outra causa, além de tributar toda a glória a Deus. Quando vemos, então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Olhem para o profeta Ageu, ele era um mero homem, ele estava falando, como vimos no versículo 1, diante das autoridades da nação, Zorobabel e Josué. Ele estava diante de todo um povo que por 16 anos postergara a reconstrução do templo. Ele não era nada, irmãos. Ageu em sua própria pessoa não era nada para fazer com que os judeus se levantassem contra o Império Persa, contra os samaritanos. Porém é aqui que brilha a excelência do poder de Deus, que usando um vaso de barro, que usando um instrumento débil, anunciou a sua mensagem acerca da restauração do templo, e fez o povo reconstruir a sua casa, contra a oposição persa, contra a oposição samaritana, para a glória do seu nome em toda a terra. Ageu não era nada, mas é aqui e nesses momentos a qual vemos o Senhor mostrar a sua glória. É quando ele usa instrumentos fracos para fazer grandes coisas. Mas por outro lado, irmãos, e também o Senhor usa homens para nos ensinar a verdade. O Senhor se apraz em revelar sua doutrina, ou nos instruir em sua palavra escrita por meio de outros homens, não somente para que possamos crer na sua pura e autoridade revelada, não somente para que possamos ver que o avanço dela depende dele, não dos meios, mas também para que possamos ser ensinados a humildade e mansidão, porque cada um de nós, irmãos, e não podemos tentar ocultar, mas cada um de nós é por natureza um adorador do eu. Cada um de nós, de forma muito estranha, considera repugnante, naturalmente, devido à natureza caída, consideramos repugnante e uma ofensa que tenhamos que reconhecer a nossa própria ignorância. Aí piora, se não fosse pouca coisa para a natureza orgulhosa, reconhecer a própria ignorância, Deus ainda nos humilha mais. Sermos orientados por outrem, sermos orientados por outro homem. O ensino, irmãos, a qual Deus designou em sua palavra, por meio de outros semelhantes a nós, exige necessariamente humildade e mansidão. Exige necessariamente nos despirmos do tolo orgulho, o qual nos engana para que pensamos que somos grandes demais para aprender com o outro, ou que somos muito ocupados para aprender a vontade de Deus, porque aprender exige-se ouvir, aprender exige esperar, aprender exige pensar, exige meditar, exige silêncio, exige atenção. Mas o que nós podemos esperar de uma geração soberba, de uma geração que escutar alguém é uma prisão,
uma geração que esperar o desenvolvimento de um raciocínio, o desenvolvimento de uma exposição, é matá-la. E se falarmos que as pessoas devem meditar ou ficar calada por certo tempo, dirão que estamos exigindo demais. Nós vivemos, irmãos, num mundo ou em uma época a qual é seriamente prejudicial ao ministério evangélico. Vivemos em uma época a qual todos os meios tornaram as pessoas impacientes, iradas, raivosas. Vivemos no mundo da velocidade, no mundo a qual as coisas são instantâneas. Então a instrução, sim, a instrução na Escritura, que é o modo ordenado, por meio de um homem no qual devemos ficar sentados em assentos e calados por um certo tempo, tornou-se impossível. Tornou-se impossível no mundo veloz que os homens modernos queiram sentar-se e ouvir alguém os instruindo acerca da palavra de Deus. E isso não está muito distante de nós. Basta nós vermos a prática tola dos entusiastas. Eles não suportam ouvir um sermão sem estarem exclamando algo. Eles não suportam ouvir um sermão sem estarem dizendo palavras ou sem estarem falando alguma coisa. É porque eles são impacientes. Vamos continuar então, apesar das dificuldades. Então, essa impaciência, essa falta de mansidão, ela é muito bem vista em vários casos que estão ao nosso redor. Acabei de falar do exemplo terrível dos pentecostais, que não suportam ou não aguentam ouvirem um sermão sem estarem falando palavras, sem estarem, como ele dizendo, glorificando a Deus. Porque isso é muitas vezes transvestido de piedade, mas é na verdade a demonstração clara que eles são incapazes de por um momento ouvirem Deus falarem e ficarem calados. Basta nós vermos a impaciência vil daqueles que poderiam passar horas assistindo um filme, a qual nem sequer deveríamos fazer, ou em jogos, ou arrastando a tela de um celular em redes sociais, mas ficam impacientes com uma pregação ou com um culto reformado. Veja, essa impaciência, essa falta de humildade, ela é gradativamente derrubada quando entendemos pela Sagrada Escritura que devemos ser instruídos por outrem. Então, aprender sobre o ministério requer, irmãos, humildade e mansidão. Aprender sobre o ministério requer de nós que sejamos humildes e mansos, para que sejamos alimentados por Deus por meio dos mestres ordenados. Vejamos Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Observem essa expressão que o apóstolo Paulo diz: recebei, o apóstolo Tiago, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra aqui, irmãos, para mansidão, que é praotes, significa mansidão, significa gentileza, significa humildade.
Mansidão aqui, irmãos, significa uma virtude equilibrada. A palavra significa aquela virtude a qual não nos deixa cair na raiva extrema, na impaciência, na ira, na agitação, na cólera, mas por outro lado, nos livra da covardia, da indiferença. E Tiago aqui é muito didático, porque ele usa uma palavra que apresenta um contraste direto com a que ele acabara de citar. Vejam a palavra que ele usa antes, Tiago 1:21. E superfluidade de malícia. A palavra aqui, irmãos, para malícia, que é kakia, significa a malícia, mas na forma da ira, da obstinação, dos desejos perversos. É como se Tiago falasse assim: é impossível recebermos o ensino da Escritura enquanto em nossos corações habita o ódio, enquanto somos impacientes, enquanto nutrimos tantos desejos de raiva, de cólera, ou enquanto somos duros. É impossível, porque essas coisas turvam o entendimento. Mas eu digo a vocês, povo de Deus, recebei a palavra que em vós é implantada ou enxertada com mansidão. Essa palavra, irmãos, é a humildade que torna a mente disposta a aprender, não caindo por um lado na teimosia ou na dureza do coração, nem por outro lado na credulidade cega. E essa é a razão pelo qual muitas pessoas não conseguem aprender nada da religião de Cristo. Elas não são dóceis, elas não renunciam à sua sabedoria carnal e nem quebram a vanglória. Elas nutrem a falsa ideia que todo ensino em relação a ela deve ser uma luta, que todo ensino em relação a ela deve ser um combate, que ensiná-las deve ser uma guerra. Elas não parecem as ovelhas quietas e mansas do rebanho de Cristo, mas novilhas indomáveis. São tantos obstáculos, tantos pretextos, tantas desculpas. Se não colocam desculpa na doutrina, colocam em quem ensina. Ele é muito velho, ele é muito jovem, ele é muito baixo, ele é muito alto, ele não é rico, ele é pobre. Essas pessoas, irmãos, não são humildes e mansas. É um pecado tão sutil que faz as pessoas pensarem que a sua dureza em aprender é virtude. Sim, há pessoas que acham, irmãos, que a raiva e a impaciência delas é sinal de piedade verdadeira. Mas olhemos para os bereanos, que são um excelente caso do que é a mansidão a qual Tiago aqui ensina, que não é uma credulidade cega, mas é uma humildade, uma disposição para aprender. Vejam, Atos 17, versículo 11, Lucas nos diz: e estes foram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Existe aqui um equilíbrio entre a humildade, a mansidão e a fidelidade. Eles examinavam, observem, tudo nas Escrituras, mas olhem o que é dito antes e que é pouco falado. Eles tinham prontidão de mente, eles estavam atentos e dispostos a serem ensinados por Paulo, eles estavam com o coração desejoso de serem alimentados pela Escritura Sagrada. Isso exige humildade, isso exige mansidão, tal como eunuco, que ao ler em Atos 7, nós vemos a história, Isaías 53,
quando Filipe o pergunta: entendes o que tu lês? Ele diz: como poderia entender se não houver algum homem para me explicar? Isto é, irmãos, um coração humilde, que não recusa os meios a qual Deus instruiu. Porque corações soberbos, eles não estão interessados em professarem a verdade, eles não estão interessados em entenderem a doutrina da Escritura, eles estão interessados, os orgulhosos, em serem o que eles chamam de os descobridores, de terem a primazia, de serem os primeiros a falar, e portanto, submeter-se ou aprender de outrem, para eles é uma ofensa, porque é reconhecer a própria ignorância, é reconhecer que não sabem, e precisam ouvir, esperar, ficarem atentos. Quando Deus, irmãos, ordenou o ministério humano, não angélico, como o meio ordinário para nos instruir na fé, Ele estabeleceu uma qualificação: a humildade e a mansidão. Precisamos ouvir, precisamos parar, não há como acelerar, não há como pular a vida, irmãos. Não é a internet, a Escritura não é uma rede social, a igreja não é um clube para se autopromover, mas é a escola de Cristo, para nos educar em sua vontade, sem malícia, sem ira, sem impaciência debilitante, porque essa impaciência, ou essa falta de humildade para ser instruído, é debilitante. Você perde de entender com profundidade as coisas das Escrituras, porque não consegue esperar, porque não consegue ouvir, porque não consegue meditar. É uma impaciência a qual ele próprio lhe prejudica. Então, quando é dito, irmãos, então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Deus estava ensinando os judeus a não serem mais os seus próprios mestres, a não serem mais os seus próprios profetas e suas desculpas carnais, mas ouvirem o que o profeta de Deus, que é o profeta Ageu, que era o meio e o canal para conhecerem a sua mente. Eles não tinham como acelerar a fala de Ageu, eles não tinham como pular a fala de Ageu. É necessário parar, é necessário ouvir, é necessário meditar. E admito, para todo coração orgulhoso, cheio de malícia e impaciente, é um suplício, é um sofrimento ter que aprender conforme Deus deseja do seu povo. Nós entenderemos mais isso quando compreendermos porque cantamos os salmos linha por linha nos próximos dias. Desse sentido, irmãos, lembremos da doutrina a qual foi extraída no sermão passado em nosso texto, que tange sobre o ofício profético e a sua equivalência em essência com o ministério da palavra. Qual foi a doutrina? Os verdadeiros e piedosos ministros, profetas do Senhor, são aqueles que possuem uma garantia para a vocação, são verdadeiros em sua doutrina e sinceros no objetivo do seu ensino. Repito, doutrina. Os verdadeiros e piedosos profetas ou ministros do Senhor são aqueles que possuem uma garantia na sua vocação, são verdadeiros em sua doutrina e sinceros no objetivo do seu ensino. No sermão anterior, nós abordamos essa doutrina, investigando acerca do chamado ou da vocação ministerial, que o homem não deve somente falar a verdade, mas que ele deve ser nomeado e chamado por Deus para proclamá-la, que ele deve ser dotado dos dons do Espírito Santo,
que ele deve ser autorizado em estado ordinário pela igreja, para que venha servir e edificar o povo de Deus. E a falta, nós vimos, de submissão a essa ordem, não é uma mera desobediência, como alguns que nada se importam com a igreja de Cristo. Não é uma mera desobediência a uma ordem protocolar. Não é uma mera desobediência a um costume antigo, mas é o desprezo e o atrevimento que derruba o governo instituído pelo Senhor Jesus Cristo. É tornar a igreja igual às suas casas, é tornar a igreja uma confusão. O indivíduo, nós vimos, que tenta ser um embaixador de Cristo, sem a própria capacitação de Cristo, e sem o envio do próprio rei da igreja, que é Cristo, é um atrevido, é um desprezador do seu governo. Contudo, irmãos, se um homem foi devidamente chamado para o ministério, ainda se faz necessário analisar outra marca e outro sinal: a veracidade da sua doutrina, ou a fidelidade do seu ensino. Ou seja, se aquilo que ele tem ensinado, se aquilo que ele tem pregado está de acordo e fundamentado nas Escrituras Sagradas. Porque o profeta, nós sabemos, ele não foi chamado para falar suas próprias opiniões, suas próprias ideias ou pensamentos. A função do ministro não é entreter a igreja semanalmente. Na verdade, isso é um desvio da função ministerial. Isso é um desvio essencial do ofício profético, que é anunciar e proclamar aquilo que o Senhor revelou ou disse. Quando um homem deixa de falar aquilo que é a vontade de Deus, ele não é mais um profeta do Senhor, mas de si mesmo, ou daqueles que ele procura agradar. Então, a partir disso, irmãos, consideremos o seguinte: o Espírito Santo, que atua nos verdadeiros profetas ou ministros, ele os guia para ensinar a verdade da Escritura. Nós vimos na semana passada que o Espírito Santo, que atua nos verdadeiros ministros, ele os chama, ele os capacita para pregar e ensinar na igreja. Mas veremos agora a segunda coisa, que o Espírito Santo, que atua nos verdadeiros ministros da palavra, os guia para ensinar a verdade da Escritura. Vamos ver o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, está aqui proferindo o seu discurso final antes dos seus sofrimentos e a sua morte na cruz. Ele aqui nesse discurso final do Evangelho de João está nos dando um sermão de despedida, avisando aos discípulos, aos apóstolos e aqueles que deveriam pregar o Evangelho sobre os problemas e os perigos que eles iriam enfrentar por defender o seu nome e pregar a sua verdade, que é a única verdade. E é isso que nós vemos na primeira parte de João 16. Mas Cristo não somente avisa os apóstolos sobre os perigos, as dificuldades e os problemas que iriam sobrevir, mas também os conforta com apoios e com consolos que podem fortalecê-los, que podem encorajá-los nesse trabalho especial que é difundir, pregar, propagar
a mensagem do Evangelho em todo o mundo. E o conforto, irmãos, ou a segurança, e a principal rocha, a qual Cristo aqui ensina para os apóstolos, é o Espírito Santo. Vejam João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Consolador aqui é o Espírito Santo, que é chamado de, no original, Paracletos. Paracletos, irmãos, significa literalmente alguém chamado para ajudar. E que no contexto jurídico ou nos tribunais do mundo antigo, significava um advogado. E por isso que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz que Cristo é o nosso Paracletos, mas a tradução coloca advogado, porque o Paracletos era alguém chamado para ajudar, e no contexto jurídico é um advogado. Só que o Consolador, irmãos, ou o original Paracletos, não era somente alguém que defendia o seu cliente, mas também o exortava, mas também o encorajava, mas também o guiava diante dos problemas. E por isso que os nossos tradutores usam Consolador, porque um Paracletos não é somente um defensor, mas também socorre, reforça e consola o aflito, guia e instrui. Não é somente um advogado ou alguém que vai a um tribunal a revelia do que você pensa ou sabe, ou de como você está angustiado, mas ele é aquele que não somente o defende, mas também que o socorre, que alivia as suas aflições, que o fortalece. E essa é uma obra própria e especial da terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, o Espírito Santo, a quem seja dada toda a glória na obra da redenção. Se nós estamos caminhando no erro e afastando-se das pisadas da verdadeira religião, então Ele, o Espírito Santo, é quem nos repreende e quem nos convence do nosso pecado. Entendam, não é a sua mera própria consciência que o alerta quando você está se afastando das verdades divinas, é a consciência instigada e recebendo a operação do Espírito. Ele não somente o convenceu do pecado, como diz no versículo 8 de João 16, da justiça e do juízo na sua conversão, mas ele continua em todos os momentos a qual você começa a vacilar nestas coisas. Mas se nós estamos desanimados e fracos, então o Espírito fortalece, encoraja e sustenta, como disse o apóstolo Paulo, que sejais fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3,16. É uma obra, irmãos, peculiar, especial de Deus, o Espírito Santo, defender, consolar, encorajar e guiar a igreja na verdade. Só que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também chama o Consolador por um título ou um nome muito interessante. Em João 16, 13, Ele diz: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, esse é um nome, irmãos, certamente muito interessante. Porque Cristo está ensinando que a função do Espírito Santo não é somente dar força e coragem à igreja, mas também é Ele quem conduz e submete os cristãos à verdade e à obediência a ela. Embora esse versículo tenha, de fato, não negamos, uma aplicação
especial para os apóstolos, porque significava que o Espírito lhes revelaria toda a verdade para plantarem, ordenarem e governarem a igreja de Deus por meio da inspiração. Nós não podemos assumir ou pensar que não existe nenhuma aplicação para o resto da igreja. Ora, uma vez que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nós admitimos sem reservas que ele não age mais revelando doutrinas novas ou novas verdades, mas ele continua agora sendo o Espírito da verdade, não operando por meio da revelação de novas doutrinas, porque tudo aquilo que é necessário para o povo de Deus está na Escritura, mas é o Espírito Santo que faz com que a igreja permaneça em toda a verdade que ele mesmo revelou aos santos profetas e apóstolos. A função do Espírito Santo, a qual foi designada no conselho trinitário, na redenção, não é somente ser o autor e o inspirador das verdades reveladas na Escritura Sagrada, mas também ele é o mantenedor dela, da verdade, na profissão, na confissão, no ensino e na pregação da igreja. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja teria há muito tempo se perdido e se afastado totalmente da verdade. Se olharmos, irmãos, para a heresia gnóstica, que negava o Antigo Testamento, que defendia um politeísmo, se olharmos para a heresia ariana, a qual negava a Santíssima Trindade, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, se olharmos para a invasão anticristã papal e a confusão anabatista que vieram como inundações, como tsunami sobre a igreja, nós, por nossa própria razão, pensaríamos que não haveria mais ninguém, que todos os homens fiéis que foram chamados para ensinar também se extinguiram. Mas não, isso seria, irmãos, imputar uma falha no papel do Espírito Santo. Embora a igreja encontre-se agora e no passado também, em sua maior parte obscura e em sua maioria dispersa, o Espírito nunca deixou de manter e confirmar alguns em sua verdade. O Espírito nunca deixou de manter alguns para serem portas, estandartes da verdade de Cristo e seguidores dessas doutrinas. O Espírito Santo nunca deixou de manter os fiéis cristãos e também levantar alguns poucos para levantarem uma bandeira em prol da verdade. E por isso, irmãos, nós podemos ver uma dupla iluminação do Espírito para guiar a igreja sob a verdade, em relação ao povo e aos ministros. Há uma dupla iluminação do Espírito para guiar o povo e a igreja e os ministros na verdade. Primeiro, em relação ao povo, o apóstolo João diz da seguinte forma, 1 João 2,27. 2,27. João 2,27. Porém, a unção que vós recebeste dele permanece convosco, e não tendes a necessidade de que homem algum vos ensine, mas com a mesma unção que vos ensina todas as coisas, e é verdade, não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Essa unção aqui, irmãos, é uma referência à obra do Espírito Santo. Não pensemos aqui, como os anabatistas, que João está dizendo contra o ensino do ministério, porque se isso fosse verdade, o próprio apóstolo não teria escrito uma carta.
O próprio apóstolo não teria os ensinado. O que João está aqui dizendo é que há tanta graça, há tanto conhecimento agora do Evangelho, e há uma operação, entendam, há uma operação interior e espiritual do Espírito da verdade no coração, que sela ou confirma a verdadeira doutrina em nossas almas. Nenhum homem é capaz de fazer isso. O ministro, ele é o ministro dos ouvidos. Ele pode falar a palavra aos ouvidos, mas ele não tem a capacidade em si mesmo de fazê-las gravar e confirmá-las e selá-las no coração. É o Espírito, irmãos, que esta unção que nos dota com juízo e discernimento, para que não sejamos enganados com mentiras. É Ele quem nos ilumina para permanecermos em Cristo e em sua religião. Então há uma iluminação do Espírito para nos guiar na verdade, para nos dar algo chamado direito de julgamento privado, a qual só os crentes possuem, pelo qual podemos averiguar que as coisas que nos são ensinadas estão de acordo ou não com a palavra de Deus, se são ou não a voz do Salvador. Mas há também uma iluminação do Espírito em relação aos ministros. Se há o Espírito Santo sobre o povo ou a multidão, dotando eles de juízo e discernimento, confirmando e selando em seus corações a doutrina, ensinando internamente, há também uma iluminação do Espírito nos ministros verdadeiros, não para revelá-los novos ensinamentos, mas para fazê-los ensinar a verdade revelada. E por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, nos fala desta forma. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, irmãos, é que os verdadeiros ministros não ensinam conforme a vã eloquência e a sedução que o mundo ordena, mas com a pureza, a simplicidade daquela sabedoria a qual eles são ensinados pelo Espírito, que os capacita para aplicar e para entender e interpretar a revelação divina escrita para a instrução do povo. Vejam, há o Espírito que guia os ministros, os mantendo e os guiando na verdade, e esse Espírito opera no povo para confirmar. É uma obra gloriosa. Nós devemos tributar grande glória e louvor a Deus, o Espírito Santo, porque não somente guia os ministros a ensinarem a verdade, mas também nos confirma, por meio da Escritura, que aquilo é a doutrina verdadeira. Então, sabendo disso, irmãos, existem 3 características em relação à doutrina daqueles que são verdadeiros ministros de Cristo. Ora, é indubitável, isto é certo, não pode haver dúvidas, que esta doutrina deve ser verdadeira. Isto é ponto comum, é ponto não negado. A doutrina deve ser verdadeira, porque é o Espírito da verdade. O Espírito Santo não ensina mentiras. Ele não conduz os homens a falarem falsidades. Quando o homem, seja o ministro que for, edifica sobre o fundamento de Cristo, qualquer feno, qualquer restolho ou qualquer palha, naquilo ele não foi guiado, ou ele se apartou da sabedoria do Espírito, a qual é revelada na Escritura. Aquilo é a sua própria mente, aquilo é o seu próprio coração. Mas vamos examinar, irmãos, 3 características
além da veracidade da doutrina, naqueles que são ministros fiéis de Cristo. Primeira característica: a doutrina deles, ou o ensino deles, não é somente verdadeiro, mas uniforme. O que eles ensinam é uniforme. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo nos diz algo muito oportuno. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda a parte em cada igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, está aqui lidando com a acusação de alguns dentro da igreja presbiteral de Corinto, que a sua doutrina e o seu comportamento eram diferentes em outros lugares, e portanto ele não poderia ser digno de ser imitado, como ele diz no versículo 16, ele diz: por isso suplico-vos que sejais meus seguidores. Mas havia aquele rumor que Paulo ensinava uma coisa em um lugar e outra no outro lugar, que o seu comportamento era diferente conforme os lugares a qual ele estava, e portanto alguém tão dúbio, alguém tão inconstante, alguém tão diverso não era digno de ser imitado. Só que o apóstolo Paulo, ele afasta essa acusação ao enviar Timóteo. E no versículo 17, o objetivo de Timóteo não é somente lembrá-los aquilo que Paulo os ensinou, mas também testemunhar que Paulo era uniforme em seu ensino. Ou seja, o que Paulo ensinava em uma igreja, ele também ensinava em todas as outras. Paulo não tinha uma doutrina para uma cidade e para outra cidade pregava coisas diferentes ou opostas. Ele ensinava as mesmas coisas, as mesmas verdades em todos os lugares que ele passava. Paulo não era amigo do denominacionalismo. Paulo não era como os covardes atuais que variam a doutrina conforme o público que os ouve. Isso é muito perceptível, irmãos, na falsa ideia sectária da intercomunhão de púlpitos. Os ministros resolvem pregar em uma outra igreja, em uma igreja de profissão distinta, isto é, de confissão, ou a qual não é possível estar em unidade de pensamento. Então, nessas igrejas que eles resolvem pregar, eles não pregam nada que fira ou que mostre o erro daquele corpo eclesiástico que os convidou. Eles evitam a todo custo para não terem problemas, como se já não fosse um problema estarem ali e participarem, se forem fiéis, de um culto falso. Mas então eles pioram a situação, porque eles mostram falta de firmeza e uniformidade de ensino. Se um presbiteriano moderno vai a uma igreja entusiasta, convidado a pregar em uma igreja pentecostal, ele não ousa falar da predestinação, ele não ousa, ele se cala sobre o batismo infantil, ele fecha a sua boca quanto ao culto ordenado. E qual é o argumento? Qual é o argumento? Estamos respeitando aquela igreja. Existe outro caso que chamo, irmãos,
de transtorno de personalidade teológica, no qual alguém ensina uma doutrina ou uma prática segundo a posição que ele está. Então, na igreja, ele é um pactuante. Na universidade, ele é um neocalvinista. Como professor, ele é amigo da tolerância do erro. Mas como pastor, ele será um rígido reformado. Isso é uma doença, irmãos, não natural, mas pecaminosa. Alguém não tem consistência. Como alguém pode ser na igreja um pactuante e na universidade um neocalvinista? Como alguém pode dizer que na igreja irá pregar que tudo deve ser submetido a Cristo e que não podemos ter comunhão com o pecado, mas na universidade participarmos, termos comunhão ou pesquisarmos de modo a fundamentar aqueles que são errôneos? Isso não é virtude, isso é uma doença chamada transtorno de personalidade teológica. Eles chamam de respeito ao próximo, eles chamam de civilidade. Mas ó, irmãos, eu pergunto, e Deus? E o Senhor que revelou as suas doutrinas em sua palavra, onde está a honra a Ele? Eu pergunto, o ministro, ou Cristo enviou um ministro para pregar a vontade dEle, ou para respeitar os erros dos homens? Existe alguma esfera no qual tudo, não uma parte, mas tudo, não deve estar submisso à verdade de Deus? Paulo não era, irmãos, como os atuais ministros. Ele era um verdadeiro ministro de Cristo. O que ele recebeu do Senhor, ele entregou à igreja. Ele não mudava. Para os Efésios ensinarei algumas doutrinas, para os Coríntios ensinarei outras, para os Filipos irei dizer o que eu ensinei aos Coríntios e aos Efésios, irei falar algo novo. De modo algum. Quando um ministro, irmãos, não ensina de modo uniforme, ele não somente mostra uma falta de firmeza, mas uma falsidade. Não se pode confiar nele. Ele pode agora lhe estar dizendo que algo é a verdade de Deus, mas para outras pessoas dizendo que é falso. E isso não está muito distante de nós. Veja um exemplo dos defensores da salmodia exclusiva, que neste país são denominados por muitos como neopuritanos. Eles estão diante de suas igrejas, então dizem que devemos somente cantar os salmos, mas quando estão em outras igrejas, não cantam somente os salmos. Eles se juntam no canto de hinos humanos, eles participam da prática que em suas congregações eles disseram que era desagradável a Deus. Eu pergunto, irmãos, com sinceridade, tal homem é um ministro fiel de Cristo? Tal homem é confiável? Podemos confiar em alguém desta forma, que se orgulha de ser mutável, que se orgulha de não ter uniformidade? Eu digo, embora muitos se recusem a falar, tal homem, irmãos, é um camaleão da falsa religião. Ele é um camaleão, ele se adequa ao meio que ele está, ele não tem princípio. Perguntemos como Paulo: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Romanos 2:21. Um ministro, irmãos, fiel, é verdadeiro em sua doutrina, por meio da uniformidade do ensino. O que ele é na congregação a qual Deus o entregou, ele é em todos os lugares a qual for. Não varia conforme o humor ou conforme aqueles que estão presentes. A segunda coisa, irmãos, é que a doutrina ou o ensino dos verdadeiros ministros de Cristo clareia ou distingue o que é santo
do que é pecaminoso, o que é puro do que é impuro. Vejamos Ezequiel 44, versículo 23. Ezequiel 44, versículo 23. Diz assim: e eles ensinarão a meu povo a diferença entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. O profeta Ezequiel aqui, irmãos, está nos últimos capítulos do seu livro, tendo uma visão profunda e gloriosa de um novo tempo. E esse novo tempo, ele ultrapassava o tempo a qual o nosso profeta Ageu está aqui instigando e batalhando para que o povo construa. O tempo a qual Ezequiel vê aqui, ele ultrapassa o cumprimento histórico ou imediato do templo de Ageu, de Zacarias e de Malaquias. Porque esse templo, irmãos, a qual Ezequiel vê, é uma referência especial ao templo espiritual da igreja sob o Novo Testamento, especialmente em seus tempos de glória, em seus tempos de pureza, como veremos nos próximos capítulos em Ezequiel, até que os magistrados irão ajudá-la. Os tempos da glória e da pureza do povo de Deus. Então, nesses últimos capítulos de Ezequiel, nós temos muitas referências, prestem atenção, à igreja no Novo Testamento, por meio de uma linguagem veterotestamentária. E aqui nesse versículo 23, nós temos uma alusão ao ministério. Observe que uma das funções do ministério é instruir ou mostrar a diferença entre o que é santo, aquilo que é ordenado, separado e designado por Deus, e o que é profano, aquilo que é proibido, aquilo que é não ordenado e aquilo a qual o Senhor afastou do seu povo pela sua vontade. Os ministros devem ensinar o que é o bem e o que é o mal. Contudo, o objetivo desse ensino, irmãos, não é satisfazer a curiosidade dos ouvintes, mas alertá-los e tirar de suas mentes quaisquer dúvidas em relação ao que é correto, a fim de que o povo de Deus, munido da luz, munido das ferramentas adequadas, possam diferenciar entre o que são as trevas e o que são as luzes. Mas, irmãos, é de se lamentar que o ministério que deveria ensinar a diferença entre o que Deus quer e o que Ele rejeita, na verdade sejam os primeiros a confundir a igreja. Sim, é lamentável que certos homens sejam mestres da sutileza e da incrível capacidade de falarem e nos deixarem mais confusos do que estávamos no início. Eles nunca falam a verdade em sua pureza, eles nunca a expõem em sua luz, para que a vejamos como ela é, o que muitas vezes, irmãos, é para tiranizar as consciências, é para nos tornar cativos de suas opiniões, porque a função de um ministro é munir o povo com as ferramentas adequadas para eles distinguirem também entre o que Deus ordenou e o que Deus proibiu, entre o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. É claro que o ministro vai dizer, é claro que ele vai apontar. Como é um sentido da palavra aqui, é ensinar ou instruir que Ezequiel usa, é como se fosse apontar, é dizer, mas ele não se satisfaz nisso, ele se contenta que o seu povo, que a sua congregação consiga compreender para exercitar o próprio juízo. Quem não tem este objetivo no ministério é um tirano, porque ele quer tornar as pessoas cativas ao seu parecer. Agora, peguemos, irmãos, um simples exemplo para entender a confusão a qual os homens fazem em nossa época
sobre um assunto, para vermos como eles são confusos e nada nos ajuda. Peguemos um exemplo simples, que é o assassinato da contracepção. Se alguém perguntar sobre esse assunto, se alguém perguntar sobre ele, se um casal pode não querer ter filhos ou pode impedir, eles dirão: esse é um assunto complexo. Eu não direi que é errado, mas é estranho e não natural. Veja a confusão. Não direi que é errado, mas é estranho e não é natural. Ora, o que não é natural, o que não está sob a lei natural, não é certo. Não é certo, porque a lei natural, ela é parte ou está contida na lei moral. Ela é a lei moral que difere não em substância, não em essência, mas na forma, porque a lei moral com Moisés foi dada escrita, mas a lei natural é a lei moral gravada no coração. Então eles já confundem aqui, mas eles vão mais. Você precisa avaliar as condições. O mundo está mais perverso, as coisas estão mais apertadas, mas temos que ter fé em Deus. Eles acabaram de dizer e colocar motivos contra, mas aí para aliviar, eles dizem: mas temos que ter fé em Deus. Porém, veja, outro porém, é o casal que deve avaliar. Ora, no final, não disseram nada. Eles somente deixam as pessoas mais confusas. É claro, irmãos, que é pecado não querer ter filhos, ou que é usar meios para impedir a concepção. Isso é anular um dos fins do matrimônio. Um dos fins do matrimônio é a procriação. Em Malaquias 2,15 é dito: e não fez eles somente um, ainda que ele possuísse o restante do Espírito, porque ele fez somente um. A resposta é: para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Deus poderia ter dado a Adão várias esposas, mas ele deu uma só esposa, para que através de um casamento, para que através de uma família possa ser suscitada, levantada uma semente piedosa, cuja poligamia é incapaz ou cria obstáculos intransponíveis. Um dos fins do casamento é a procriação, o aumento da igreja. O casamento não é uma ilha da palavra nojenta, da hedonia dos pagãos. O casamento carrega uma responsabilidade ou um propósito que ultrapassa os cônjuges, a saber, multiplicar a raça humana e aumentar a igreja. Sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a. Se você pode simplesmente não querer ter filhos ou impedir isso, então o seu casamento não se submete à instituição divina e natural. O seu casamento é mais, na verdade, uma conspiração de um homem e de uma mulher para se levantar contra Deus e zombar da sua vontade. Mas talvez alguém venha replicar: é um casal estéril. Isso é um argumento tão tolo, que vemos que eles ficaram loucos em suas imaginações, pois um casal estéril possui uma dificuldade imposta pela natureza ou pela providência. Não foi uma intervenção ou um ato da vontade, uma rebelião contra a instituição divina. Eles alegam, irmão, dificuldades e ao mesmo tempo apelam para a fé. Eles são confusos. Agora deixe-me dizer, se a igreja, irmãos, pensasse como os homens pensam hoje, que não devem ter filhos por causa da impiedade, da dificuldade que há no mundo, eles nunca teriam se multiplicado. A igreja nunca teria se multiplicado no Egito,
Mas está lá em Êxodo 1:12, e quanto mais os egípcios afligiam, mais o povo de Deus se multiplicava. Eles não teriam tido filho no deserto, mas está lá em Josué 5:5, que no deserto houve uma nova geração. Se o povo pensasse como nós hoje, eles teriam dito: estamos aqui no Egito, na escravidão, no rigor, não vamos ter filhos. Pelo contrário, eles tiveram mais e mais filhos. Estamos no deserto, só temos como comer um maná. E hoje há uma variedade, até mais do que necessário, de comidas, mas eles tiveram filhos. Ora, se eles pensassem como nós, eles nem sequer teriam se multiplicado no exílio babilônico. Vamos ler essa referência, Jeremias 29, versículo 4 ao versículo 6. Versículo 4 ao versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos os que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: constrói casas, habitai nelas, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos e vossas filhas, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Eles estavam no exílio da Babilônia, no pior exílio, em uma terra estranha, subjugados em um lugar de culto falso, mas ainda assim o Senhor não diz: usai contracepção, impedir de ter filhos, mas tenhais filhos, não diminuais. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a igreja nunca pensou que deveria parar de ter filhos por quaisquer convulsões que o mundo enfrenta. Há um rei sobre as nações, há um rei sobre os povos, chamado Jesus Cristo. O que esses homens estão fazendo, irmãos, é pior do que uma simples confusão doutrinária ou teológica. Eles, por não fazerem diferença entre o que é santo e o que é profano, estão trazendo a ira de Deus sobre milhares de casais no Brasil. Eles são assassinos espirituais. Nós poderíamos citar a falta de clareza deles em relação ao culto, em relação aos sodomitas. Eles estão enganando pessoas, dizendo que elas podem continuar com desejos perversos no coração e não buscarem se arrepender ou pensarem que isso é normal. Eles estão jogando essas almas no inferno. Eles não são claros quanto à corrupção do culto. Eles não são claros quanto à separação eclesiástica. Entendam, irmãos, ministros verdadeiros não dão um som incerto. Você entende, você claramente consegue entender ou está munido das ferramentas para ver o que é correto e o que é errado. Ministros dúbios, que são incertos, que não distinguem diante de nós o que é e aquilo que agrada a Deus, não estão preocupados com o bem das vossas almas. Essa é a segunda característica. A doutrina de um homem que é um ministro fiel de Cristo é uma doutrina ou é um ensino que distingue, que faz diferença, que mostra aquilo que é santo e o que é profano. Esta imprecisão, esta confusão que há em nossos tempos será cobrada daqueles que querem ser mestres em nossa época. Terceira e última característica, irmãos: a doutrina ou o ensino deles vem do conhecimento e do entendimento de Deus. Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Jeremias 3,15.
e vos darei pastores, conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Nessa passagem, irmãos, a qual nós temos a última característica, nós temos uma promessa especial de restauração do povo de Deus e da continuidade dessa bênção. Qual é essa bênção? É a instrução ou ensino na lei, na palavra de Deus. Essa promessa, irmãos, é uma reversão do estado que eles estavam anteriormente. Anteriormente, o povo estava com ministros que não passavam, usando a linguagem de Isaías 58, de cães mudos. Isaías 56, perdão, de cães mudos, que não passavam de instrumentos que foram os culpados de desviá-los do caminho do Senhor. Mas agora Deus promete ao povo que eles terão ministros fiéis e piedosos. Porque embora a igreja possa existir sem ministros, essa não é uma existência segura, não é uma existência confortável. A igreja está deficiente quanto ao bem-estar sem o ministério, embora ela possa existir. Ela está em perigo sem os seus atalaias e supervisores. Contudo, aqui a promessa é que esses pastores serão, veja o que Deus diz, conforme o meu coração. Ou seja, Deus está dizendo que esses homens farão a vontade dele ser a regra de todas as suas ações do seu governo, que eles irão cuidar da igreja, tendo em vista que ela é a noiva, o povo escolhido do Senhor, que irão cuidar do povo de Deus, baseando-se no próprio exemplo de Deus, que irão fazer todas as coisas conforme Ele ordenou. Agir conforme o coração de Deus é pensar, é fazer conforme Deus quer em todas as coisas. Isso irá gerar um ensino com conhecimento, para o conhecimento e para o entendimento. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A palavra para conhecimento é deá, e para entendimento é sacal. E é o significado dessa última palavra, entendimento, sacal, que nos ajuda a entender qual é a diferença entre deá, que é conhecimento, e sacal, que é entendimento. Porque essa última palavra, irmãos, ela significa discernimento, sabedoria, prudência. Enquanto a primeira palavra identifica a informação, a segunda nos mostra a capacidade de usar a informação ou de aplicá-la. Os verdadeiros ministros que ensinam conforme o coração de Deus, eles abastecem o povo com conhecimento, com informação e com entendimento, com sabedoria, com aplicação. Então, nós devemos lamentar, realmente lamentar, primeiro, o ministério incauto, o ministério não instruído, na qual vemos homens despreparados, homens cujo ensino não parte de palavras soltas, desconexas, totalmente vazias das Escrituras. Mas também, irmãos, é lamentável que possamos ter um ministério que o conhecimento não nos ajude a sermos mais sábios. Ou seja, que todo o nosso conhecimento fique estagnado e nunca se transforme em piedade. Deixe-me dar um exemplo. Muitos de vocês podem entender quais são os elementos do culto a Deus. Sim, vocês podem ter compreendido com todos os argumentos teológicos e bíblicos para fundamentar que o que fazemos aqui é a vontade do Senhor. Mas você ainda pode acabar não tendo a sabedoria de como encontrar com Cristo em cada ordenança. Você pode saber que a pregação da palavra, que este momento é parte da adoração de Deus,
mas ainda não possui o discernimento de ver que tal momento é o falar e a voz de Cristo por meio da pregação fiel. Você pode saber muitos argumentos sobre por que não usar instrumentos musicais no culto, mas ainda nunca sido instruído sobre a verdadeira alegria espiritual que deve haver nas almas, no qual os instrumentos eram um tipo da alegria a qual haveria na igreja neotestamentária. O verdadeiro ministério, irmãos, ele é obediente a Deus, não somente por informar, mas também por edificar. O ministério fiel em sua doutrina é um ministério piedoso. O que é a piedade, irmãos? É o amor temente e reverente a Deus, a qual nos leva à devoção total e completa a Ele. É mais do que uma mera informação em nossas mentes, mas é um levar da alma à devoção, ao culto, à santidade, ao entregar-se a Ele. Nós precisamos, para uma reforma verdadeira, que será uma reforma piedosa, de um ministério piedoso. Então, para terminarmos, irmãos, duas aplicações. Primeiro, uma aplicação de admoestação. Para quem? Para todos aqueles que desprezam o ministério fiel da palavra, ou que avaliam que o ministério deve ser medido pela grandeza dos homens, não pelo tesouro ou pela fidelidade à Escritura. Para vocês, caros, isso é vaidade. Vocês são amantes de pompas. O que reluz aos seus olhos não é o que é puro, mas o que é sujo. E por isso, vocês devem saber, e digo isso para a própria salvação das suas almas, que vós sois presas fáceis do diabo. Porque Paulo disse, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14, Satanás tem todo esse brilho, todo esse verniz, toda essa polidez, toda essa agradabilidade aos sentidos carnais, mas ele carece da única coisa que importa, a saber, a verdade ou conformidade com a Sagrada Escritura. Esse amor do seu coração por externalidades mostra o quão superficial é o seu amor pela doutrina de Deus. As pessoas nos desprezam porque não veem pompas, porque não veem grandes aparências. O que isso mostra, irmãos, é que elas pouco estimam a doutrina divina. Elas estão mais preocupadas naquilo que pode saciar os seus olhos. Segunda aplicação, de exortação. Para quem? Para todos aqueles que sabem da necessidade de se juntar ao ministério fiel e verdadeiro, mas sentem-se com dúvidas e temerosos. Eu digo a vocês, almas queridas, olhai para as marcas a qual acabamos de ver nesse sermão, e compare com aqueles a qual você ama agora. Eu pergunto, julgue, se vós sois sábios, tu confiarás o alimento da tua alma naqueles que podem ministrar algo conforme o humor dos homens, e não pela vontade de Deus. Vocês se arriscarão a se contaminarem com o impuro e com o que é profano, por darem ouvidos para aqueles que nada fazem além de confundir. Eu suplico, irmãos, pelo bem de vocês, pelo bem de vossas almas, se já não fosse o suficientemente odioso que a verdade de Deus é pisada, isso prejudica a vós mesmos. Fugir. Correi daqueles cujo ensino é a declinação, a mentira, a confusão, a dubiedade, a deforma da piedade. Paulo disse, se alguém ensina de outro modo e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo,
E com a doutrina que é segundo a piedade, aparta-te dos tais. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 5, aparta-te dos tais. Não estime homem algum mais do que Deus. Então, nesse sermão, irmãos, nós vimos não somente as razões pelo quais Deus escolheu homens para nos ensinar, mas também quais são as características da verdadeira doutrina que os fiéis ministros de Jesus nos entregam. E isso é central e totalmente aplicável ao caso do nosso profeta Ageu, pois ele não mudou a sua mensagem dentro de Zorobabel e Josué. O que ele disse a eles, ele também disse ao povo. Ageu está sendo muito claro e direto em relação ao pecado do povo. Eles estavam mais preocupados consigo mesmos do que com a glória de Deus. Ele não está dizendo, olha, eu quero dizer algo aqui, mas não vou desagradá-los. Certo é que vocês estão fazendo algo, pensa um pouquinho. Ele não está dizendo, está sendo claro. Mas acima de tudo, Ageu está sendo totalmente governado por Deus, não somente informando a nação sobre os seus pecados, mas os instruindo sobre o que devem fazer. E esse é um bom quadro, irmãos, ou um espelho do que deve ser um ministério fiel e verdadeiro. Esse é o ministério que devemos buscar e que todos aqueles que são ministros devem batalhar, ou que querem ser ministros devem almejar. Pois do contrário, irmãos, sempre seremos parciais, confusos e mestres não de Cristo, mas do próprio cérebro. Só que quão poucos entendem a preciosidade dessas coisas, quão poucos conseguem ver que este assunto é a própria instrução e a alimentação das suas almas na verdade. Talvez para alguns, tais assuntos sejam uma matéria simples de governo da igreja, mas para a Escritura diz respeito, como fala o apóstolo Paulo em Efésios 4:12, ao aperfeiçoamento dos santos. Paulo diz, e ele, Cristo, deu pastores e professores para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra ali para aperfeiçoamentos é ordenamento, equipamento. Por quê? O ministério, ele tem a função de, por meio do ensino, nos ordenar novamente, de acordo com a vontade de Deus, pela desordem que foi provocada pela confusão do pecado. É a função do ministério nos equipar com reais suprimentos para a nossa caminhada. Não é uma mera e simples questão de governo da igreja, é se nós estaremos equipados e novamente ordenados por Deus e conforme a sua vontade, de acordo com o meio que ele designou. Então oremos, irmãos, para que Cristo nos dê a graça de entendermos essas coisas, a fim de que a nossa altivez não nos precipite no pecado, nem nos torne culpados de sermos desprezadores da verdade do Senhor. Amém.